Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia abençoado e maravilhoso na paz e na proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Mais uma segunda-feira que se inicia, mais uma rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de mais um respirar, de mais um amanhecer. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias, meus amados, por mais esta semana que se inicia, amém? Meus amados, desde já também não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com seus contatos, amém? Para que mais pessoas conheçam da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, e a palavra de hoje vamos dar continuação a Gênesis 23, aleluias, versículo do 1 ao 20, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer: a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é em Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara, chorou por ela. Aleluias. E depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Het, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Aleluias, oh glória. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra de filhos de Het e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, queimar-de pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom, que habitava no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Het e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou também, e te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se concordares, ouve-me, eu te peço, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou para Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou como propriedade de Abraão, diante dos olhos dos filhos de Het,
e de todos os que entravam pela porta da cidade. Então sepultou Abraão e Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Aleluias. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het como possessão de sepultura. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Então, o que acontece aqui? A palavra do Senhor nos fala sobre a morte de Sara. Aleluias. Depois que Deus faz um teste ali com Abraão, que a gente leu no capítulo 22, aleluias, que ele pede para que Abraão sacrifique Isaque. Depois desse tempo, meus amados, passa um bom tempo. Ali Abraão, ele volta, ele vê o irmão dele tendo filhos, e ali passa um bom tempo, meus amados. E Sara, ela falece depois de muito tempo ali. Ela viveu muitos anos. Sara, ela viveu 127 anos. E ela morreu ali em Hebrom, que originalmente era conhecido como Kiriat Arba, uma cidade na terra de Canaã. O texto bíblico diz que Abraão lamentou muito a morte de Sara. E ele chorou muito ali, próximo da sua morta, sua esposa. Aleluias, que já havia partido. Depois de chorar ali muito, Abraão procurou providenciar um lugar para sepultar sua esposa, um lugar digno. Aleluias. Naquele tempo Abraão vivia como um estrangeiro na terra prometida. Então ele falou com os filhos de Het para poder conseguir uma sepultura para Sara. Como vimos aqui em alguns textos bíblicos, meus amados, os descendentes de Het são chamados de Heteus, E também são contados entre os cananeus. Os filhos de Het foram muito respeitosos com Abraão e não demonstraram qualquer resistência ao sepultamento de Sara, uma sepultura naquelas terras. Inclusive aqueles homens de Hebrom se dirigiram a Abraão chamando de príncipe de Deus. Olha que reconhecimento, meus amados, que Abraão tinha ali no meio daquele povo. Ainda assim, ele sendo um estrangeiro, mas ele era visto assim pela bênção de Deus que estava sobre a vida dele. Ele era diferente, ele tinha a unção do Senhor sobre a vida dele. Então, os homens ali viam ele dessa forma. E provavelmente, meus amados, essa designação que literalmente significa poderoso de Deus, aleluias, não era apenas um simples tratamento respeitoso ou dispensado a Abraão. É provavelmente que aqueles homens tenham reconhecido que Abraão realmente era um homem especialmente abençoado por Deus, aleluias, meus amados. E outra etapa aqui deste versículo é a negociação do campo de Macpela. Diante da receptividade dos homens de Hebrom, Abraão pediu que eles intercedessem por ele junto a Efron, filho de Zoar. Abraão queria comprar de Efron sua caverna de Macpela por um preço justo. Sabendo disso, Efron se ofereceu em dar a Abraão não somente a caverna, mas também o campo em que a caverna estava. Olha que forte, meus amados. Isso era o reconhecimento que ele tinha, da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. E também aquele momento difícil que Abraão estava passando. Mas esse comportamento de Efron não se tratava de generosidade, mas era parte de um costume comum de barganha no Oriente Próximo. Caso Abraão recebesse o presente, isso obrigaria a retribuir com um presente ainda mais valioso. Olha que forte. E Abraão, ele é inteligente, meus amados. Abraão, ele percebeu isso. E quando mais uma vez Abraão questionou o preço, Efron disse que o terreno valia 400 ciclos de prata. Apesar de Efron colocar essa quantia como se fosse algo sem importância,
Ele era um preço muito alto para a época. Para se ter uma ideia, muitos séculos depois o profeta Jeremias comprou um campo por 17 ciclos. Olha, um preço bem menor do que aquilo em Jeremias 32:9, né? Quando Jeremias compra também um campo ali. Mas mesmo assim, meus amados, Abraão estava disposto a pagar o alto preço pedido por Efron, e ele pesou ali a prata que correspondia ao valor, né, de 400 ciclos, que era um valor muito alto. Então Abraão tomou posse legal do campo em Macpela, incluindo a caverna, o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor. E os heteus confirmaram o negócio que foi oficializado na porta da cidade. Isso também estava de acordo com o costume da época no Antigo Oriente. Próximo, todas as transações legais aconteciam nos portões das cidades. E ali, meus amados, também houve o sepultamento de Sara. Então Abraão conseguiu sepultar Sara na caverna do campo de Macpela. Como fala aqui no capítulo 23:19, aquele campo inclusive se tornou a sepultura oficial da família de Abraão. Além de Sara, ali foram sepultados também o próprio Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Elia, como vamos ver nos próximos capítulos. Sem dúvida, meus amados, a disposição de Abraão em adquirir a posse daquela terra em Hebrom é mais um indicativo da confiança do patriarca em Deus. Aleluias! Ele tinha certeza de que Deus haveria de cumprir sua promessa com relação à terra prometida. Aleluias! Por isso que, mesmo estrangeiro na terra, à época ele escolheu sepultar a sua família na terra em que Deus entregaria aos seus descendentes. Aleluias! Já era uma confirmação ali, meus amados. Abraão ali já estava garantindo, aleluias, o espaço dele ali na terra prometida e de sua família também. E como o Senhor já tinha falado que a descendência dele seria grande, seria como a areia do mar que não podia se contar, assim como as estrelas do céu. Aleluias! Abraão já estava garantindo lugar para sua família ali, né? Um sepultamento digno para eles. Abraão já pensou em tudo, meus amados, ali. Então ele se preocupou naquele momento. Ainda que esse homem, Efron, queria dar aquela terra para Abraão, ele queria ali, né, subornar, porque lá na frente ele poderia cobrar de Abraão algo, né, maior. Então Abraão, muito esperto, aleluias, com a sabedoria de Deus na vida dele, ele decide ali pagar, né? Ele exige ali fazer aquele pagamento daquelas terras e se oficializar ali, oficialmente sendo dele. Aleluias! Então, meus amados, aqui ele faz aquele sepultamento digno para Sara. Aleluias! E todo aquele campo e aquela cova, a qual ele compra tudo ali, toda aquela terra, aleluias, passa a ser dele, oficialmente dele, né? Aleluias! Conforme, meus amados, a gente vê o que até mesmo a família dele ali seria sepultada, como ele mesmo, Abraão, como Isaac, Rebeca e Jacó, Lia, e ali vai a tua descendência ali de Abraão toda, né? Aleluias! Amém, meus amados. E fora, né, que de José depois e muitos outros. Então, meus amados, essa foi a palavra de hoje, nesse dia. Aleluias! Aprendemos aqui um pouco mais com Abraão a confiar no Senhor e a se programar, garantir, aleluias, ali um futuro para os seus familiares. Glória a Deus, amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai amado e querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, pela tua graça e pelas tuas misericórdias, Senhor, por até aqui o Senhor tem sido conosco.
Obrigada, Jesus, por mais essa rica e maravilhosa oportunidade da vida que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, por cada oportunidade dessa semana que vai surgir. Senhor, esteja no controle de tudo. Pai, nos conduz nesta semana, que seja uma semana abençoada com a Tua presença e a Tua proteção, e que toda seta do inimigo, que tudo aquilo que o inimigo vem planejando contra as nossas vidas, venha cessar, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, porque maior é o Senhor que está conosco. Todo mal contra as nossas vidas, toda arma não prevalecerá contra as nossas vidas, porque maior é o Senhor, meu Pai, que está conosco, maior é o Senhor que está à frente de tudo, no controle de tudo. Pai, conduz, Senhor, nessa semana a fazer a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Toma frente, Pai, que o Senhor esteja à frente de tudo. Aleluias. Venha de encontro, Pai, à vida dos Teus filhos nesse dia, nesta manhã. Faz a Tua vontade, Pai, faz a Tua obra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E te agradecemos, Pai, por mais esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados, que Deus abençoe grandemente, poderosamente o nosso dia. Em nome do Senhor Jesus, amém.